Feras do Esporte. Oferecimento. Grafel, uma boa impressão há mais de 40 anos. Em Cataratas do Iguaçu, porque a emoção também precisa de boa administração. Muito bem, estamos chegando com mais um Feras do Esporte. Você está na televisão Canal 10, um jeito inteligente de fazer TV. Hoje temos muitos assuntos, vamos falar de basquetebol, as categorias de base de Foz continuam crescendo, melhorando, se adaptando ao formato do estado. E também vamos conhecer a dupla que vai comandar o Foz Futebol Clube, os novos técnicos. Um, inclusive, leva o sobrenome desse seu amigo aqui. Já é uma boa referência, não é verdade? Mas agora nós vamos falar de futsal sub-15. Nós temos tido aí ao longo dos anos muita gente sendo revelada, desde 1996, quando tive o prazer, a satisfação de montar aquele timaço, depois deixei, fiquei fora 8 ou 9 anos, quando voltei já era aquela tristeza, o futsal tinha sumido, quando jogava e não pagava contas, depois aos poucos tudo está mudando. E a cidade se encaminha para de novo vivermos grandes emoções. Não significa ser campeão, não é que tem que chegar, porque é muito difícil uma competição, mas tem sim que honrar e representar a cidade com muita dignidade, respeito à camisa de Foz do Iguaçu. Tanto na Série Ouro, que agora nós temos uma grande equipe com o Foz Cataratas, sob a presidência do Adélio Demeterco, mas também nas categorias de base. Porque eu sempre disse, tem que haver uma grande equipe em qualquer modalidade na sua cidade, para que esse esporte de rendimento tenha influência nas categorias de base, porque não adianta você treinar o ano inteiro nas categorias de base com 10, 12, 13, 15 e depois não ter onde jogar, ter que ir embora da cidade, ficar longe da família, quer dizer, mudar toda a sua trajetória, estudos e tudo mais. Então é preciso que a cidade tenha categorias de base, como o futebol de campo aqui, só agora com o Sub-18 está acordando, para que depois eles joguem nas equipes principais. E o futsal é a mesma coisa. Nós temos tido aí tantos, claro que depois de revelado, depois de representar a sua cidade, nós temos aí o Zico hoje na seleção brasileira, nós temos também o Neto que está no Moarama, é aqui, filho do Rita Lee. Não significa que ele não possa sair jogar em outras equipes, seleção brasileira, e vai embora, vai para o exterior jogar na Europa, como temos muito aí, caso do Coco e tantos outros. Mas significa que ele tem que se espelhar em alguém, ele tem que prever o seu futuro, passando sempre pela equipe principal da sua cidade. Fiz quase um discurso aqui nesse início de programa Feras do Esporte, porque é justamente isso que nós vamos debater. As categorias de base, recebendo aqui o meu amigo, que eu conheci hoje, mas já é meu amigo, o Leonardo. Tudo bem com você, Leonardo? Bem. Tudo tranquilo. Você joga futsal sub-15 na ala. Isso. É destro, é canhoto? Canhoto. Canhoto. Começamos bem, já um contradeus aqui do meu lado. É forma de dizer, né? Eu tenho um irmão que é canhoteiro também e ele está sempre do lado da igreja. E o nosso querido, que fazia tempo que eu não via, o Rogério Macanac. Macanac é apelido, mas ele faz questão que seja com Y, tá bom, Gil? Vamos lá inserir o nome dele com Y. Macanac, seja bem-vindo ao Canal 10, tudo certo? Tudo certo, Alvir, obrigado. E vamos lá, né? Vamos conversar um pouco. Vamos, se Deus quiser, vamos. Primeiro, vamos destacar aí que vocês estão voltando de uma competição estadual e com o vice-campeonato. Aquilo que eu dizia há pouco, não precisa ganhar tudo, porque todos querem ganhar. E um ganha, os demais não dá, né? Senão dava empate sempre. E chegou aí com o vice-campeonato. Vamos falar um pouquinho então, Macanac, da taça da primeira fase. Como é que começou? Foi 2, 3 chaves? Olha, Alvir, a primeira fase da Taça Paraná, para nós, foi muito difícil, porque nós não tivemos um tempo hábil para efetuarmos um trabalho sério, o trabalho que nós queríamos, né?
Até porque a federação teve algumas mudanças na federação, largaram o calendário muito cedo, em cima da hora, e se estava montando, né, essa parceria entre o Foz Cataratas e o DEF, né, e a Ismel. Então ficou muito em cima para nós organizarmos, pegamos os jogadores com 15 dias para a primeira fase e graças a Deus caímos numa chave de 4 equipes, saímos de lá como o primeiro colocado. Foi aonde? Foi em Umuarama. Umuarama. E saímos bem. Saiu primeiro. Primeiro. Foz Cataratas, que é a equipe base do Foz Cataratas principal, presidida pelo Adélio Demeterco. Está havendo apoio total, né? Está havendo um apoio muito bom, uma coisa assim que, como você citou, né? Só em 96 nós vimos essa grande estrutura em cima do futsal em Foz, quando foi montada aquela grande equipe, como você citou no início. Eu ainda tive o prazer, ainda era juventude, né? De pegar a gestão do senhor, fazer parte daquela equipe para treinamento, né? Não cheguei a ser listado, mas eu parti pelo outro lado do estudo, né? É muito garoto também, né? E muito novo, né? Então, hoje, Foz está começando novamente, eu digo assim, começando com a pessoa assim, que eu tenho elogio, que é o Anderson, né? Que vem a calhar para o esporte hoje em Foz e que está fazendo essa mudança, né? Isso é muito bom para o esporte em si e para o futsal está sendo muito bom com esse apoio. Aquele menino Anderson que eu fui buscar em Ponta Grossa, estava lá correndo, aprontando por lá, e aí nós o trouxemos para ele se tornar o maior ídolo do futsal de Foz do Iguaçu de todos os tempos até hoje. E eu tenho muito orgulho disso, meu compadre Anderson, meu afilhado Anderson. Bom, segunda fase, depois nós fomos para onde? Segunda fase, voltamos para o Umuarama. Na fase... Os caras queriam ser campeão, né? Eles puxaram todos, né? Tem um ranqueamento e como era um trabalho... É um trabalho novo, né? Do Foz Cataratas na base. Então, como a federação faz o ranqueamento, o Foz Cataratas não tem ranking e nós prosseguimos viajando. Então, caímos novamente em Umuarama, na chave de Umuarama, novamente. Quer dizer, na primeira fase lá, então, saiu Foz e Umuarama. Foz e Umuarama. Umuarama assediou de novo. E aí, quem foi lá? Você lembra? Lá foi... Leonardo, me ajuda. São José dos Pinhais. São José dos Pinhais. São José Maringá. dos Pinhais, abre lá, isso. São José dos Pinhais, Maringá e Umuarama. São José dos Pinhais, Maringá, Umuarama. Pesada a barra, né? Vocês perderam um jogo nessa fase, se não me engano. Não perdemos, não. Não foi nessa? Não foi nessa fase, nós empatamos nessa fase, já estávamos classificados, né, frisando, então empatamos o último jogo com Tava sobrando gordura aí, deu para empatar. Então, sobrando, deu para... E saiu em primeiro ou segundo? Saímos novamente em primeiro. Novamente em primeiro. Terceira fase foi aonde? Terceira fase em Curitiba. Né, a final, daí? Não foi a terceira fase. Teve outra em Curitiba? Teve outra em Curitiba. Essa foi uma das fases mais complicadas, até porque nós pegamos uma referência, né, que é o Curitiba, a escolinha do Coxa, né? Que é forte. Pegamos o patrocinador, que era o Curitibano, já jogando dentro de casa, já favorecia. Até questão assim que todo mundo que está nesse circuito de Taça Paraná sabe que é complicado, além de jogar com a equipe, jogar contra a arbitragem, jogar contra a torcida. Então foi uma fase bem complicada. E pegamos também Maringá novamente, que classificou por índice na fase anterior. Barra que era pesada. uma boa equipe. Curitibano era ainda dentro do clube lá, aquela quadra pequenininha ou não? Não, o Curitibano... Já jogou no ginásio? No ginásio, é considerado o ginásio mais moderno hoje do Paraná, né? O clube fez um investimento muito grande nos últimos anos para cá e a quadra muito boa, Quando eu era presidente do Foz, nós fomos jogar lá, a quadra era 16x30, foi um drama, foi a única derrota do nosso time naquele ano, se não me engano, fora da região aqui. E bom, e aí passou a quarta fase, saiu daí, como é que foi lá? Alguma derrota, Leonardo? Não. Nessa fase? Na terceira fase a gente sofreu uma derrota. Para o? Clube Curitibano. Para o Curitibano. Jogo de estreia? Jogo de sábado, o segundo jogo. O segundo jogo. E a primeira partida? Primeira partida a gente ganhou do Maringá, 4-1. Beleza, quer dizer, o Maringá não quer nem ouvir falar em Foz Cataratas ultimamente, né? E depois do Maringá, Curitibano e o próprio o último jogo a gente Curitiba. Coxa. E aí?
Ganhamos 3-0. Se perde, fica fora. Fica fora. Se empata, também fica fora. Aí ia depender dos outros Depender, jogos. Né? mas tinha que ganhar. E ganhar do Coritiba lá 3-0. Quantos gols você fez nessa taça? Mais ou No menos. total, eu fiz 17 gols. 17 gols? Então foi o artilheiro da Copa. Foi. Foi mesmo? Eu e Então aí, viu? Siqueira Campos. Eu não sabia, porque a gente não ensaiou nada, eles chegaram agora também, né? Então estamos gravando aqui sem aquele papo preliminar, assim, meio no seco, né? Tá certo ou errado? Não certo. combinamos nada. E com 17 gols tinha que ser artilheiro, porque é gol a beça. E você, então, é um ala que vem para bater. Macanaki, como é que se prepara? Tem jogadinha especial para ele? Acho que hoje o futsal Ou é em si- natural? Não, nós preparamos, nós tivemos pouco tempo, mas nesse pouco tempo nós se preparamos bem, né? Tentamos colocar um padrão onde que todos os jogadores fossem eficientes para a equipe e o Leonardo se sobressaiu, né? Questão de chegada, potencialidade, né? Por ser um ala muito rápido, muito agressivo, ele sobressaiu fazendo os 17 gols, se tornando artilheiro da Taça Paraná. Lembra na quantos categoria gols a sub-15. equipe fez? Não, né? Mais de 30? A equipe fez 46 gols. 46 para 17 é uma excelente margem, ainda mais para, para um ala, não o pivô. Bacanaque, aí tivemos a última fase finalmente, daí? Nós tivemos a última fase, né? Também realizada em Curitiba, na quadra, da BB, né? Que, Aí sim já é menor. essa quadra mais ou menos que você citou, 30 por 16. Esse é o problema. Muito difícil, até porque, assim, eu acho que as coisas têm que mudar, né? A regra também, a federação tem que criar a regra conforme o crescimento, né? Desenvolvimento de cada atleta. E hoje você pega os garotos de 15 anos com 1,90m, 1,87m, então já se torna uma quadra inviável para a prática, né? Até por causa que se torna um jogo muito trombado, muito truculento, né? E sobressai realmente aquela equipe que tiver mais montada, mais certa. E foi uma chave, um quadrangular difícil também, muito difícil. Tá, e aí nós vamos para os resultados desta última fase, então. Vamos lá, então. Quem é que lembra? Leonardo, diga aí. Leonardo tem uma boa memória e fala bem, gostei. Diga aí. Primeiro jogo a gente sofreu uma derrota pro Londrina por 4-3. E aí é que foi a chave da galinha, como a gente dizia antigamente na gíria do futebol. A chave da... Perdeu o primeiro jogo 4-3, deu aquela tremedeira, e daí o segundo jogo se perde e está fora. E aí, como é que foi o segundo jogo? Segundo jogo a gente precisava ganhar para manter viva a chance do título, né? A gente jogou contra o Maringá. De novo. Ganhamos de 7-2. Coitado, eu falei antes, o Maringá não queria nem ouvir, imagina perdendo a terceiro jogo na mesma competição. 7-3. Isso. E aí o Leonardinho fez quantos? Fiz 3 gols. Assim. 3 gols. Sozinho já empatava o jogo com ele, né? Mas é duro jogar 1 contra 5, né? Não dá. E finalmente a terceira partida, A gente ganhou da com BB. chance de ser campeão, mas ganhou da BB de quanto? 7-2. 7-2. E aí você fez algum? Fez 1, né? 3. Mas 3 de novo? Você é teimoso, hein? 7 é 3 gols. A média é 45% aí dos gols do Leonardo. Macanaki, saldo de gols. O regulamento foi aprovado, vem de cima para baixo, vem pronto, né? O que você disse, fomos meio em cima do laço, então você não deve ter nem opinado sobre isso. Foi confronto direto, né? Foi confronto direto, caso de duas equipes, que é a norma. Agora, eu acho isso, principalmente nas categorias de base, uma tremenda sacanagem. Porque se você chega lá com 6 pontos, como vocês chegaram, a outra equipe, Londrina, também com 6, faz um jogo extra. Faz, porque você pode estar numa infelicidade. O goleiro no dia não está bem, não se sentiu bem, não dormiu, estava nervoso, é jovem, tomou lá 2, 3 gols. Quer dizer, não significa que a equipe não é melhor que todas as outras, por causa de um momento de infelicidade de alguém. Não estou dizendo que o goleiro tomou gol, estou só fazendo uma comparativa aqui. Você não acha que está na hora de mudar, principalmente lá na frente, nas equipes do Campeonato Brasileiro de Futebol e outros, não existe muito calendário, é apertado. O futsal começa em março, vai até novembro, final de novembro. Tem as paradas ainda de jogos abertos, jogos da juventude.
Agora, a categoria de base, dessa forma, não há problema, né? Bem que poderia dar uma esticadinha, né? Fazer quinta, sexta e sábado. E se em caso de empate, pelo menos na decisão do título, se for terceiro e quarto lugar, vale se o confronto direto. Agora, decisão como esta, eu achei um pouquinho injusto. Mas é a regra, vocês sabiam disso, também poderiam ser beneficiados pelo confronto direto, né? Se tivesse ganho do Londrina e perdido para outro, mas enfim, aí poderia embolar. Mas acho que está na hora de dar uma mudada também nesses regulamentos, que muitos deles são do tempo que eu era presidente, e olha, faz quase 20 anos. Olha, Vira, eu acredito assim, por se tratar de uma competição tiro curto, se tratar de um quadrangular, eu acredito assim, já existe, né, diz o presidente, conversando com a conversa, o presidente já tem alguns projetos, e eu acredito que nesse quadrangular final, eu acho que esse confronto direto não deveria existir. Deveria existir ali um saldo de gol. Até porque, como o senhor falou... No saldo dava, né? No saldo dava e sobrou, né? Mas acredito que nós sempre entramos na quadra falando para os garotos que o primeiro jogo vale 6 pontos. Porque é o primeiro jogo que vai definir se você joga o primeiro jogo, já sabendo outro resultado, joga o segundo. Então você sempre vai entrar com aquela mentalidade que o primeiro jogo. Com a corda no pescoço sempre, né? Um empate na segunda já tira fora. Com fora. 4 equipes, tiro curto. Já tirei a equipe fora. Já, né? Então, e aí a cabeça dos meninos, ela dá uma girada boa, né? Não é fácil você manter. Como é que foi o sistema psicológico depois dessa derrota inicial? Foi complicado? Você teve uma reunião com eles, falou não tem problemas, o importante é jogar bem. Aquelas conversas de técnico, né? Que eu também conheço um pouco. Sim, olha, Elvir, os garotos no primeiro jogo, acho que até acredito assim, faltou um pouco mais de experiência em si, até porque foi uma equipe que nunca tinha chego num quadrangular final, né? Já tiveram outras experiências, mas nunca chegaram a uma fase final. Então, acredito assim, o primeiro jogo, como você citou, né? Foi um jogo assim nervoso, um jogo tenso, onde que você, por você estar ali com os garotos há um mês e meio, você não via os garotos tão nervosos como aquela primeira situação. Perderam o jogo, chegaram um pouco abatidos, né? No hotel, né? Onde que eles estavam alojados. Até eu estranhei porque era um time muito unido. Um time alegre. E um time alegre, feliz, né? Que contava muito, a todo momento, com o apoio dos pais que estavam ali. E naquele dia da derrota eu não vi minha equipe saindo do quarto. Cheguei para fazer a pré-eleição, eles estavam todos, enquanto as outras equipes que tinham vencido na primeira rodada, estavam tudo correndo no hotel fazendo bagunça. Minha equipe estava recolhida, estava quieta, apática. E eu cheguei e conversei com os garotos, que estavam todo mundo ali apoiando eles, que não é por causa de uma derrota, nós tínhamos perdido uma batalha, não uma guerra, que ainda tinha mais 2 partidas ali que nós poderíamos estar brigando por um título ainda. E justamente foi isso que aconteceu. Após a conversa, você viu uma nova equipe, uma cara diferente dos atletas, aquela vontade que eles chegaram ali para trazer o título para Foz, que de repente escapou, né, no final. Mas eles entraram determinados nos outros 2 jogos que, como eu falo, se tivesse, eu acho que fala para eles, uns 10 jogos contra o time de Londrina, ganhariam os 10. Eu acho que eles ganhariam os 10, porque a determinação foi muito grande e a força de vontade dos moleques, a força de espírito também foi muito relevante. Isso todo mundo entende. Os pais entendem, as mães. Aliás, nós temos mães aqui. Tua mãe está aqui? Não. Mas a mãe dos nossos outros convidados, o Pedro Augusto e o Rayan, com certeza estão por aí. Vou até tirar umas fotos aqui do filhote para depois falar, estivemos lá no Canal 10 conversando lá, abobrinha com o Alvir e tal, né? Sabe como é que é? Mas, falando sério, Macanac, você trabalha com categorias de base, acho que desde que eu te conheço, né? Você teve um problema de contusão que você não continuou a carreira? Em 96, eu já vinha, né, das categorias de base do Foz. Foi o ano que eu criei o Foz. Isso. Aí você jogava... Eu jogava antes, né, de jogar nas categorias de base, joguei de juventude. Eu tive lesão, passei por alguns clubes, né, na base. Aí eu tive uma lesão onde que foi aquele crucial para a minha decisão em parar, né? E começar a estudar, pensar outra forma de tá no meio, né? E foi aí que eu resolvi parar. Fez educação física?
Me formei em Educação Física. Aonde? Me formei na Uniamérica. Aqui mesmo. Isso, em 2005, mas já trabalhava antes, né? Comecei a trabalhar com treinamento desde os 17 anos. Eu lembro que você estava lá, você estava junto com o Manezinho na época? Isso, eu passei, né? comecei um trabalho na CEMIB, aí passei pelo Esporte Mania, né? Com o Manuel. Fiquei um bom tempo no Floresta Clube. E hoje defendo as cores do Flamengo, né? Que saudades do Floresta, né? Tinha tanta coisa boa lá naquele clube, inclusive o Carnaval, que era bom, né? E daí, essa equipe agora do Foz Cataratas, ela é oriunda da Esporte Mania ou de outra? Essa equipe vem desde a base, desde menores, né? Ele já vem do Esporte Mania. É do Esporte Mania. Aí o ano passado passou pela parceria com o Colégio Coque, né? E ainda os garotos continuam no Colégio Coque estudando, só que agora fazendo parte do projeto do Foz Cataratas, o DEF. Esses meninos têm uma bolsa lá, tem alguma ajuda para representar o Coque? Não. Eles têm um desconto, né? Tem um Alguns desconto têm especial. bolsa pelo seu Zé Elias, né? Já ajuda, né? Que ajudam eles. Aliás, o Zé Elias merece os parabéns. Sempre que ele pode, ele ajuda no masculino, no feminino, no futebol, no futsal. É isso aí que nós precisamos. Mais gente ajudando aí. Porque se a gente depender muito de administração pública, a gente está roubado. Eu sei o que estou falando, porque eu já fui secretário e as coisas não são. Quando era a Fundação de Esportes, que nós criamos também, graças a Deus, e conseguiram acabar, porque a presidência gastou muito e daí acabaram com a fundação. Em vez de simplesmente trocar a direção, não, acabaram com tudo num gesto impensado do ex-prefeito Samis da Silva, que é muito meu amigo. Aliás, fui secretário do pai dele 20 anos praticamente, chefe de gabinete, criamos a Fundação de Esportes, ele autorizou, sem saber muito qual eram os benefícios de uma fundação, mas a fundação, ela eu repito, tem que voltar. Alguns vereadores já estiveram aqui no nosso Fala Sério e nós conversamos sobre isso, porque numa fundação de esportes é como se fosse uma empresa. É uma empresa, é uma autarquia. Ela não depende do bom ou do mau humor do prefeito em assinar simplesmente lá um ônibus para levar alguém jogar fora uma delegação. Quer dizer, então, a fundação sabe o que faz e responde pelos atos, como presidente, o diretor financeiro, planejamento, diretor técnico e tudo mais. Mas, enfim, esse é um outro assunto, né? E aí está sobrando tudo para a iniciativa privada. Mas, enfim, no Brasil está quase tudo sendo assim, estão terceirizando tudo, daqui a pouco não precisa me eleger mais ninguém. O aeroporto, quem cuida é a empresa tal, não precisa governante daí, já que eles querem transferir a responsabilidade para quem já paga um caminhão de imposto. Bom, mas o papo aqui é Feras do Esporte. Eu estou aqui com o Leonardo, artilheiro do Foz Sub-15, Foz Cataratas, vice-campeão paranaense, porque é a única competição oficial, né? Não temos um campeonato, né, Macanaki? Não, né? Não, infelizmente não temos um campeonato único oficial. Então é vice-campeão paranaense. Leonardo, você começou com que idade? Desde os 6, 7? A mamãe levava, papai? Como é que foi? Desde os 5 anos de idade. 5 anos. Isso é bom. É. E daí? Você estava no Esporte Mania? Não, eu comecei jogando bola quando eu morava em Curitiba. Você era de capital. Curitiba, capital. Daí eu vim pra Foz e... Que ano você veio? 2009, 2008. Tá só 5 anos aqui, 5, 6 anos. Mas os primeiros chutinhos deu lá, né? Mas já com a canhotinha e tal. E depois, aqui você já entrou na Esporte Mania, passou por outros? Já entrei no Esporte Mania. Já direto. Tá lá até hoje? Não, aqui a gente foi com a parceria com o Coque, né? Sim, A gente mas tava junto. é o mesmo grupo, né? O mesmo grupo. Onde vai o time, vai Isso. todo mundo. E aí, qual é a tua pretensão? Você pretende ser profissional, jogar futsal mesmo, ir para o campo daqui a pouco? Não? Qual é a tua pretensão, além dos estudos, né? Que esse é a prioridade, formar um cidadão. O que você pensa da vida? O sonho de muitos atletas por aí é se tornar jogador profissional de campo. E eu optei pelo campo também. Se Deus quiser, um dia ser profissional de campo. Você já jogou campo aqui? Já. Categoria? Sub-15. Sub-15. Quem é o técnico? O Ivan. O mesmo Ivan Carlos Mouro, que é
o técnico do Sub-18. Você está em boas mãos. O Macanak no futsal, o Ivan no futebol, que eu respeito muito. Mas enquanto isso, você vai dando suas pedaladas lá no futsal, né? Isso. Marcando gols e tal. Você sente dificuldade de jogar futsal e futebol? Quando muda? Não? Não. Porque o tênis é mais fácil, passa a trave da chuteira, conforme a levada, você já perde a bola, né? É diferente, até a passada na bola e tal. E você não sente dificuldade? Não. Chuta forte do mesmo jeito. O que você gosta mais? É campo ou salão? Que eu fui profissional de campo, eu fugia da concentração para jogar futebol de salão na época. Hoje é futsal. E o que você prefere, por no íntimo, assim? O que é melhor, mais gostoso? Futebol de campo. De campo? Mesmo quando não vai ninguém lá, só 10 pessoas vendo? Né? Só pai e mãe, né? O futebol aqui também está um desastre. Mas ainda no programa de hoje você vai conhecer os novos dirigentes do Foz Futebol Clube, os dois novos técnicos. Já temos 2 dirigentes, que é o Lolis e o Arif. E agora vamos ter 2 técnicos. Tomara que tenhamos um time que valha por 2. Aí dá para subir. Leonardo, então, foi artilheiro, foi vice-campeão, está com 15 anos. Quando fecha o 16? Fevereiro. Do ano que vem. Então tem mais. Tem mais alguma competição quente, boa, um evento programado, Macanak, para essa categoria sub-15 esse ano? Olha, Copa do Mundo não dá, né? Porque já passou o tempo. O Brasil já está escalado. Eleições também não. Então, esse ano vai ser curto. Mas teremos algum evento que possa exigir da meninada um treinamento mais forte? Agora nós dependemos de convite para eventos, né? Até porque, como diz nosso presidente, esse projeto é para continuar, né? Então, esse ano ainda eles jogam um campeonato em Santa Catarina, tem um campeonato em Santa Catarina, tem outros convites também que vai chegar, né, por ser mantido contato com os treinadores, convite para estar participando de outros eventos, né, no Paraná, em São Paulo, e que nós estamos aguardando, né, a decisão, até da diretoria, chegar os convites para ter uma decisão para ver o que nós vamos estar participando, qual evento será mais viável. Na cidade, competições locais, temos algumas que vocês estão jogando? Nós estamos participando da Taça Foz, né? Que é promovido pela Liga, né? Isso. E nós estamos participando da Taça Foz, mas não com o nome de Foz Cataratas, mas sim como o nome de Flamengo, né? Do Flamengo. Que é as cores que os garotos jogam, atuam hoje. Já jogavam. Que essa parceria com o grupo do Adélio veio depois, né? Isso veio depois, no início, né? Começou a parceria, começou o campeonato da cidade, né? Tudo meio, mais ou menos na mesma época. Tudo junto, né? E aí os garotos estão defendendo as cores do Flamengo. E você é o técnico? Eu, o treinador. Você deve ganhar bastante, né? Você é técnico de 3, 4 grupos, né? Bastante dor de cabeça. Somando bastante, assim, dá um salário, né? Dá. Estamos aqui, então, com o Macanak, técnico de futsal das categorias de base em Foz do Iguaçu. Macanak, qual é a tua expectativa com respeito a esses meninos? O Leonardo, por exemplo, já disse que vai jogar, que se pintar a possibilidade do futebol, ele prefere. O que esperar, então, do futsal categorias menores, já que eu abri o programa dizendo que nós temos que ter uma grande equipe de rendimento, que é o espelho, e temos que ter base para substituir aqueles que vão parando, porque nós tivemos uma entre-safra muito perigosa aqui, que quase acabou, praticamente acabou com tudo, quando acabaram aquelas grandes equipes do futsal com jogadores de seleção brasileira aqui, nós tivemos, então, apitou aí para mim, né, para mim parar de falar, eu paro, não tem problema nenhum. E nós temos que ter a base forte. O que esperar dessa base forte? Temos gente para aguentar isso? Olha, Foz é um celeiro muito grande, né, de atletas, né? Eu acredito, assim, a grande dificuldade quando os garotos falam assim, eu prefiro futebol de campo, até porque a mídia influencia bastante nisso, né? Você não vê hoje a mídia passar uma Liga Nacional em TV aberta, né?
digamos aí, que poderia ser um precursor para os atletas estar se espelhando em algum outro atleta, né, de alto nível. Então, acho que assim, todo garoto que começa no futsal, até nós sentimos agora nas fases, ano passado eu também cheguei a um vice-campeonato da Taça Paraná, na categoria sub-13, e cada vez que eu chegava em Curitiba, já tinha algum olheiro, alguma pessoa credenciada por um clube grande, já em cima dos atletas, falar, pô, é Foz do Iguaçu, tal, nós vemos mapeando os jogadores de vocês, falam muito disso, aquilo, falam muito bem do seu trabalho, que o trabalho de vocês são bom. E nisso, eles chegavam a cercar os garotos, ficavam ter uma coisa incômoda, porque não dá para você fazer o trabalho, porque eles ficavam vendo aquilo e era simplesmente olheiros de futebol de campo. Você não via ninguém de um Joinville, ninguém de um grande clube na parte de salão, atrás de um jogador para incentivar ele a permanecer no futsal. Então, mas só campo. É só futebol de campo. Até agora, nessa fase, nós chegamos a primeira vez que nós estamos em Curitiba, eu tive alguma conversa com o pessoal do Curitiba, né, um agente do Curitiba. Isso eu nem passei para os garotos, né? Estou passando agora, comentando agora. E eles querem agendar um teste, né? Para o Leonardo e para o Rayan. Né? Mas eu estou segurando até porque os garotos também foram pré-convocados para a seleção estadual, né? A seleção do Paraná, interestados. Então, como tem uma data já marcada pela confederação, eu estou esperando para estar agendando esse teste para o garoto no futebol de campo no Coxa, na equipe do Coxa. Até, tanto como você frisou, já tem outros garotos também que saíram ano passado daqui de Foz, com 13 anos, já integra dois integram a categoria de base do Coxa de campo, e o outro foi embora. Quem é? Lembra o nome? Tem o Otávio e tem o Júnior, que é aqui de Medianeira, que é um garoto que ele também está fazendo parte. Aqui. Exato, jogou para nós, morava em Medianeira, né, e hoje faz parte da equipe de base do Coritiba. E tem outros garotos que também que tem clube interessado, o Paraná também, mediante a campanha que nós viemos fazendo desde o ano passado, o trabalho que nós viemos fazendo desde o ano passado. E o Leonardo e o Rayan, os outros não foram diferentes. Assim que chegaram em Curitiba já deram cartão para pai, e aquele bababá em cima jogar campo. Para jogar futebol de campo. E eu acredito que é isso que falta no futsal. Um incentivo maior para os garotos também gostarem e ter aquela ideia, porque o futsal é muito bom. O futsal melhorou muito, mas eu acho que o meu argumento com respeito a isso é de que o futebol paga milhões. Exato. E o futsal paga bem, mas tem que ser diferenciado. O Falcão, que ganhava 70 mil por mês, mais as campanhas publicitárias. O Joinville hoje está com um salário maravilhoso para o futsal, 20 mil em média, mais alojamento, isso e aquilo. Então, 20 mil é um bom salário para um jogador de futsal. Só que, se ele brilhasse, como brilha no futsal, numa das 3 maiores equipes do Brasil, claro que o salário seria por baixo, que é o que o Flamengo paga, 250 mil. Por baixo, fora aqueles que ganham 1 milhão por mês e outros. O Pato veio ganhando aí, para não jogar nada, um caminhão de dinheiro e mais uma Kombi atrás, porque não coube todo no caminhão. Leonardo. Então a expectativa também é essa, né? Acertar um grande contrato. Você pretende, se tivesse uma proposta para o exterior, você iria direto ou pretende dar uma passadinha pelo futebol brasileiro quando lá chegar? Dependesse da oportunidade, qual fosse melhor para mim, né, para minha família. Aí fica numa reunião, né? Papai e mamãe. Isso. Tem irmãos que jogam? Não. Irmãs que torcem? Tem. Então ela também vai votar. Tá certo? Muito bem. Macanac, eu espero que você tenha sucesso com esses meninos, continue fazendo esse teu trabalho sensacional. Fazia horas que era para a gente convidar para você vir aqui para a gente falarmos da categoria, mas acho que eu esperei a hora certa, né? Uma grande conquista, o 2º lugar no campeonato Taça Paraná, empatado com o primeiro, perdeu no critério, quer dizer, isso não tira o mérito, é quase que um campeão duplo, né? E já aconteceu aqui no Paraná várias vezes. Nós tivemos aí algumas confusões, Cascavel e Colorado, 1980, as 2 equipes foram declaradas campeãs. Também o Foz Futsal com o São Miguel, 98, o Foz foi
roubado 3 vezes, a bola dava na trave e voltava 1 metro, o jogo não parava, os jogadores e o árbitro lá no meio dizendo que foi gol. E aí então dividiu-se o título, né? Então quase que está na hora aí de, né? Nós também fomos campeões. Brincadeiras à parte, comentários, o Alvir fala muito, mas eu acho que vocês estão de parabéns. Volte sempre, continue com o trabalho e mantenha a gente informado para a gente saber o que está acontecendo, porque o Canal 10 tem o Feras do Esporte, que é uma das mais tradicionais festas de premiação que existe no Paraná. Há 12 anos nós apresentamos essa festa, começou aqui em Foz 97, aí em 2002 eu me transferi para Toledo, continuou o evento lá, a gente fazia lá, mas os atletas de Foz, Cascavel eram chamados. E o que está precisando para vocês é uma assessoria de imprensa aí para mandar o material aqui para o Canal 10, tá bom? Para a gente conhecer melhor esses meninos, acompanhar de fato e no final do ano levá-los a uma festa que a gente faz, que ninguém paga um centavo, ninguém não é cobrado nada, quer dizer, é para quem realmente merece esse troféu. E o Leonardo, se não nos abandonar até lá, está bem encaminhado aí para receber o troféu Feras do Esporte no final do ano. Macaraque, obrigado pela tua presença. Obrigado pelo espaço cedido aqui para colocar o nosso trabalho, né? Realmente está sendo realizado com esses garotos, né? Com esses atletas, e que abre espaço também para outros se espelharem nesses, né? Como Foz, como eu citei, Foz é um celeiro muito grande, e que acredito, assim, com esses espaços, assim, com esses convites, assim, eu acredito que muitos vão estar assistindo ali e vão tomar uma trajetória na vida relacionada ao esporte. Tá certo. Obrigado. Leonardo, parabéns pelos 17 gols, pelo título de vice-campeão paranaense, pelo susto que deu nos adversários, fazendo 2, 3 gols toda a partida. E sucesso. Eu quero ver você lá. Vou até assistir um jogo de vocês lá na Taça Foz, para ver se você é realmente tudo isso que os caras estão falando por aí. Tá certo? Combinado? Combinado. Volta sempre aqui então. Beleza. E boa sorte. Valeu. Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial, depois nós vamos falar de basquetebol, vamos falar de futebol de campo. O Foz Profissional está aí se preparando pela primeira vez, graças a Deus, com 80 dias de antecedência, porque o campeonato só começa depois da Copa do Mundo. E quem sabe, já que o Toledo caiu esse ano para a segunda divisão, depois está lá há muitos anos, 6 anos, e vamos torcer para que o Foz realmente esse ano suba. Mas temos também mais 2 jogadores do futsal sub-15 do Foz Cataratas que vão estar aqui conosco, Pedro Augusto e o Rayan. Voltamos já, fique ligado.